essas listras nas mangas pelo resto da vida. Então isso é uma coisa que vira o emblema, né, do atleta que alcança essa marca. E eu tinha muito esse desejo, tinha muito esse sonho e tudo mais. Só que óbvio que não é tão simples assim. E o campeonato mundial. Esse sonho, Henrique, a gente até um dia te perguntei isso, né? Até mesmo por referência para mim, porque uma coisa é você ter desejo de ser campeão. Todo mundo quer ser campeão mundial quando gosta de bicicleta, ou quer ser jogador de futebol, quer ser famoso, ou alguma coisa nesse sentido. Mas entre você querer e você enxergar que isso é real, tem uma distância enorme. Existe um processo. O desejo e a ambição é o ponto de partida para qualquer coisa. Quem quer ter um negócio, quem quer casar, quem quer ter filho, enfim, o que for, quem quer ser um atleta de sucesso, sempre começa com essa ambição, com desejo. É uma coisa um pouquinho além do sonho. O sonho é aquela coisa de quase da criança, né? Aquela coisa do imaginário, assim, de poxa, eu quero ser isso, eu gostaria de ser aquilo. E aí o segundo estágio eu entendo que é essa ambição, o desejo, pô, eu quero muito isso. Eu vou começar de alguma forma a apontar nessa direção. Por mais que seja difícil chegar lá, eu vou apontar na direção disso. Eu acho que você passa a enxergar que é real, né? De cumprir a primeira promessa que eu vou fazer para ela, vou falhar? Que situação que eu me coloquei. Mas eu guardei isso e levei a sério comigo mesmo. Assim. E eu cheguei no campeonato mundial na Suíça, capital global do mountain bike, como número 2 do mundo. Eu já tinha terminado como terceiro no geral da Copa do Mundo. Enfim, já tinha feito uma temporada fantástica até ali, além de todas as projeções mais positivas. Eu cheguei para o Campeonato Mundial com uma condição de, poxa, se tudo der maravilhosamente certo, eu tenho até chance de vencer essa prova. Se eu fizer uma prova muito boa, eu tenho até chance de ser medalhista no Campeonato Mundial. Eu estava nessa situação de, caramba, pô, eu arrisco tudo aqui, arrisco tudo na escolha de equipamentos. Você estava bem, naquele ano, Henrique, eu lembro bem que você estava bem declarado que seu foco era o Mundial de Cross Country, né? Não, isso foi o ano seguinte. O ano seguinte? Mas o que aconteceu no Mundial de XCO? Eu larguei dividido entre objetivos ambiciosos. E isso é uma situação muito perigosa para um atleta de alto rendimento. Ou você larga para ganhar, ou você larga para ser top 3, ou você larga para alguma coisa. Mas ter uma meta de resultado clara, uma meta, é muito importante. Para não gerar nenhum tipo de dúvida, nenhuma incerteza de comportamento na hora de executar. E acabou que eu falhei taticamente na prova. Pequenas falhas, eu estava muito bem, mas cruzeirinho de chegada na 4ª colocação. E assim, vai dar resultado, mais um grande resultado naquele ano que estava sendo super especial. Mais uma vez, top 5 num grande evento, então tinha o lado positivo. Só que eu fui dormir frustrado. Caramba, eu não realizei nada do que eu coloquei como meta aqui, eu me perdi dentro de mim mesmo. Eu fui para essa semana seguinte do Mundial de XCM. Eu falei, cara, quer saber? Eu tenho que correr essa prova para ganhar, eu tenho que buscar tudo para ganhar. E se não for para ganhar, que eu não termine essa prova, mas eu quero vencer. E foi considerada a edição, até hoje considerada a edição mais difícil da história dos Mundiais de XCM. 102 km, com 4.200 de ascensão acumulada, muitas trilhas, um pouco de altitude elevada, a gente chegava a 2.400 metros de altitude ali nos Dolomitas, então uma prova extremamente hostil. E o que aconteceu na semana? A gente saiu da Suíça e foi direto para a Itália. Quando a gente chegou na Itália, a gente foi com um time de staff mais reduzido e chegou o gerente de performance, eu, o meu parceiro de equipe, Max Marlot, e o nosso mecânico, um alemão anti-pichado. E a gente ficou num hotel que era do chefe de turismo da comuna, de Alonso de Cadore. E era o cara, o xerife da cidade,
italiano, bem italiano mesmo, assim. E o cara, ele ficava olhando o nosso movimento, vinha, perguntava e tal, não sei o que, falava como que a gente tinha que sentar, qual mesa. Muito engraçado, porque tinha dia que não tinha ninguém no hotel e tal. A gente sentou numa mesa e, não, essa não é a mesa de vocês, a mesa de vocês é aquela lá e tal, não sei o que. O cara todo cheio daquelas regras, todo enérgico. E teve um dia que a gente fez o nosso primeiro treino lá, a gente reconheceu uma parte do percurso e a gente identificou uma descida que era no meio da prova, entre tantas descidas, era uma descida. E eu falei com o Phil, né, com esse gerente de performance em inglês, falei, pô, vamos repetir esse trecho. E a gente repetiu 6 vezes um trecho de 4 km, alguma coisa. E a gente ficou fazendo aquilo ali. Eu falei, cara, eu vou dominar isso aqui porque é um ponto-chave. A descida depois do ponto mais alto do percurso. E aí chegou um ponto que a gente começou a ponderar assim, cara, eu vou largar com uma bicicleta full suspense, vai todo mundo largar com uma bike rasteira aqui. Sobe demais, é uma prova muito dura, uma prova muito física. Historicamente, aquela corrida acontecia há 30 anos, né, no percurso. Heroes, né? Tripique. E já tinha um histórico ali de tretinho dolomita, de definição da prova. E eu falei, cara, a gente tem que quebrar o padrão. Eu mexi no setup da bike, coloquei, fiz a opção, né, escolhi a opção de usar a bike full suspension. E a gente se aproximou da prova com um approach diferente, né, com uma mentalidade diferente. Só que aí rolou um lance depois desse treino que a gente fez, foi uma sessão longa, assim, né? Tinha competido no Mundial, carga emocional, carga física. Fizemos uma sessão de 2 períodos nesse dia. Essa segunda sessão foi que a gente fez as repetições. E a gente chegou no hotel no fim da tarde, e a gente resolveu sentar num barzinho, numa esquina de uma rua, para relaxar. O Phil sempre teve muito dessa coisa do bem-estar social do atleta de alto rendimento. E isso nunca foi uma coisa que eu fui muito ligado. Sempre fiz muito mais para agradar o meu time, para compartilhar de momentos de valores para quem estava comigo, do que ser uma coisa para mim de valor. Sendo brasileiro, a gente está muito acostumado com essa coisa. Então é muito normal para a gente jogar o papo fora, sabe? Não é uma coisa que gera um impacto grande pra gente, no sentido de ser algo diferente, ser um input novo ali que te energiza. Só que geralmente para os europeus isso não é uma coisa tão comum. Então, pô, o cara tá na Itália, aquela vibe legal, não, vamos sentar aqui no barzinho. E aí chegou o dono do hotel, e a partir dessa primeira tarde a gente desenvolveu um hábito. O dono do hotel chegou e falou, não, vocês têm que tomar um aperitivo. E aí o cara pediu uma dose de vinho branco, uma tacinha de vinho branco para cada um de nós. Isso virou o nosso ritual ali. E, pô, eu nem bebo, não sou um grande apreciador de vinho branco. E nunca foi porque a gente passou toda a tarde, entardecer, a gente sentava ali, parava, ia bater papo. E aí aconteceu uma coisa, no primeiro dia, chegou um cara, um cara, assim, parecia que estava no final de dia de trabalho, isso era numa terça-feira, a gente ia competir no domingo. E esse cara, ele tinha uma paralisia em um dos braços, e ele encostou ali e tal, e bateu o olho e me reconheceu. E o cara começou a falar e tal, não sei o que, puxou papo, ele, não acompanho muito ciclismo, gosto muito de mountain bike e tal, meu nome é Osvaldo, eu moro aqui há tantos anos, eu gostava muito de pedalar, acabei sofrendo um acidente, fui batido, colidi com um carro, perdi aqui o movimento, mas o cara assim, uma alegria de viver, de estar falando e contando história, aquele jeito italiano, aí chega o cara e discutia, aí ele falou
com o dono do hotel, mas esse cara aqui é um dos melhores e tal, não sei o que. O cara do hotel fala, não, mas ele ganhou alguma coisa esse ano? Não, mas ele foi segundo. Não, então ele não é o melhor. E aí começavam aquelas discussões bem italianas, assim, e a gente rindo, e eu tenho, né, óbvio, a ligação familiar aí com a Itália, e ao longo dos anos acabei dominando a língua também, então para mim é uma coisa que é muito natural, é muito diferente, muito gostosa de sempre de vivenciar na Itália. E aí passou esse primeiro dia, chegou no segundo dia, a gente sentou lá de novo, vamos lá de novo, tal, não sei o que, sentar, aquele calorzinho gostoso ali de final de verão, né? E aí quem chega? Oswaldo. Eu chego, Oswaldo e tal, não sei o que, o Oswaldo começa a falar, papapá. E o que aconteceu? Acontece que o Oswaldo era um verdadeiro maníaco de saber históricos de todas as corridas. E o cara começou a falar das últimas 20 edições da prova. Onde que a prova foi definida, quem que ganhou. E o cara começou a falar, não, porque aqui o vale é dessa forma. Se o vento de manhã está vindo de cá, depois à tarde vai estar vindo de lá. Se você vai largar 8 horas da manhã, você vai bater no final do vale ali às meio-dia e pouco e tal, o vento vai estar de tal jeito, a temperatura aqui dá muita diferença da temperatura de lá e tal. E o cara começou a dar assim uma quantidade de informações, e eu comecei a guardar aquilo. Porque assim, eu poderia ser o rockstar do mountain bike, sentado ali, e é mais um fã querendo me ensinar como ganhar a corrida. Isso acontece, sem exagero, todo dia. Todo dia chega alguém me falando como que eu tenho que ganhar a corrida. Só que eu aprendi a manter a minha mente aberta, manter principalmente o meu coração humilde, a reconhecer que de vez em quando tem um desses que está certo. De vez em quando tem um desses que sabe mais do que eu. E eu continuo ouvindo. Mesmo que a grande maioria das vezes seja besteira, mas de vez em quando não é. De vez em quando tem uma fonte de performance ali que vale ouro. E esse cara operário ali, o Oswaldo, o cara que tinha limitação, que a mulher ficava ligando e ele olhava e falava, não, eu tô com a vancinha, eu não vou pra casa não. No bolso, e continuava contando história. Eu comecei a perguntar pro cara. Foi assim na terça, na quarta, na quinta, e aí na sexta. Falei, Oswaldo, obrigado por tudo. A gente se vê no domingo, espero te ver na linha de chegada. E, enfim, a prova foi como foi. A minha leitura foi completamente, a minha execução, né, foi completamente avessa ao histórico da corrida, e eu acabei vencendo a prova, surpreendendo vários dos grandes favoritos ali. Essa prova para mim foi muito especial, reforçou muito essa lição que eu já tive. Cara, às vezes tem fontes de performance, tem fontes de conhecimento que não são óbvias. E, poxa, talvez uma das grandes diferenças que tenha feito para eu ser campeão mundial foi no final de tarde, sentar num barzinho e jogar a conversa fora com um cara que estava no seu fim do dia de trabalho. Então, e ser humilde. Você foi humilde. E aí você conquistou. Parabéns.